Irmãos, depois não saia, por favor, porque sempre a gente tem um coffee break. Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã maravilhosa na tua presença. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente. Está aqui, meu Deus, a vida do teu servo, o pastor Gilberto. Quero, meu Deus, te agradecer pela vida dele, pela vida da sua família, pelo ministério que ele exerce ali na igreja Oásis de Deus. Que o Senhor também esteja abençoando e progredindo e avançando para a glória do Senhor. E que nesta manhã ele foi convidado para ser um canal do Senhor, para ministrar a tua palavra para as nossas vidas, para nos abençoar. Então, meu Deus, Espírito Santo, usa o teu servo com poder, com autoridade, com graça, com a tua unção, e aqui sejamos abençoados, e aqueles que vão estar na internet acompanhando também essa mensagem, essa ministração, que sejam tocados também pelo teu poder, no nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Como é que a gente recebe o pastor? Aleluia! Glória a Deus. Pastor, obrigado, querido. Obrigado. Amém. Podemos aceitar, amados, a graça e a paz do Senhor. Amém. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, já abra a sua palavra, né? Deixa aberto aí. 2 Coríntios capítulo 4. Segundo Coríntios capítulo 4. Vamos ler. Todos encontraram? Amém? Amém? Fala assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se
torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Assentai-vos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, como o apóstolo falou, para nós aqui, queridos, tem sido uma honra poder estar aqui nesta manhã, né? Servi-los, servir o corpo de Cristo, o reino de Deus. Bem, a gente se separa por algumas coisas aí, principalmente o nome, a denominação, mas nós somos um só em Jesus. Amém? E eu estou honrado em servir os irmãos desta manhã. Não veio a grande comitiva que eu falei uma vez. A nossa igreja, nós transicionamos já há uns 13 anos para a igreja em célula. Antes nós éramos uma igreja que também nós tínhamos escola dominical pelos domingos, e hoje nós não temos mais, já faz 13 anos. O povo não está mais habituado a ir na igreja pela manhã, a não ser que tenha uma reunião de líderes ou algum culto especial, eles estarão indo. E alguns queriam estar aqui, os meus irmãos também queriam estar aqui, mas tiveram alguns compromissos e não puderam estar. Então eu consegui trazer minha comitiva, né? Minha esposa, a Valéria, que está ali também, e o meu sobrinho aqui, que é filho do pastor Joel, que é um dos músicos lá da igreja na qual nós presidimos. E eu estou muito feliz de estar aqui, irmãos. O pastor já tinha me convidado, e a gente tem, é uma correria, irmãos, quando a gente dirige igreja, e a gente precisa cuidar de muitas coisas, da nossa casa, da obra do Senhor, amém? E às vezes nós ficamos limitados em receber alguns convites, mas eu tinha muita vontade de estar aqui antes de ter sido convidado, amém? Mas nós entendemos que cada um trabalhar, são os processos de Deus, né? Os processos de Deus nos trouxeram hoje pela manhã aqui na Igreja Apostólica Mundial Vida e Paz. Glória a Deus. Acertei. Glória a Deus. Igreja Apostólica Mundial Vida e Paz. Nome poderoso, nome que o apóstolo falou para nós, que foi um nome trazido por revelação do Espírito Santo de Deus. Se é trazido pela revelação do Espírito Santo de Deus, irmãos, tem tudo para dar certo. Amém, queridos? Amém? Porque o Espírito Santo de Deus nos torna, irmãos, torna a igreja de Jesus imbatível nessa terra, irmãos, imbatível. Amém? E dizer para os irmãos que não é que a gente está triste porque tem poucas pessoas. A palavra de Deus diz que Deus está onde estiver 2 ou 3 pessoas, e Ele está magnificamente nesse lugar. Quem crê nisso, dá glória a Deus? Glória a Deus. Já no louvor já estávamos sentindo a presença do Senhor nesse lugar, nesse ambiente. Amém? Mas eu estava na quinta-feira e dizer para os irmãos que, como estão começando aqui agora, as igrejas que já estão um pouco mais estruturadas com o tempo, ainda nós temos esse problema também de pessoas que faltam, né? Em alguns dos cultos. E a gente não precisa ficar tão assim, triste. Mas o Espírito Santo tem trazido a mente para não olhar para essas coisas. Amém? Porque nós precisamos olhar sempre o sobrenatural de Deus, por cima das circunstâncias humanas. Como Eliseu fez. Eliseu, quando foi cercado pelo exército da Síria, o seu moço sai e observa ali com o seu olho físico só natural, ele vê um exército poderoso sitiando ali eles, prontos para destruí-los. Mas quando o profeta sai, eu imagino o profeta saindo dentro de uma casinha assim, normal, olhando acima
daqueles exércitos físicos, já vendo o exército poderoso de Deus sitiando todo aquele exército físico ali, pronto para lutar e vencer por eles, queridos. É assim que nós precisamos ter a nossa visão, irmãos, uma visão sobrenatural. Amém, queridos? Amém. E eu vejo aqui, em nome de Jesus, o Senhor nesse ambiente, e o Senhor tem coisas grandes para trazer para nós. E na quinta-feira nós estávamos no nosso culto ali de oração, e não é um privilégio só da igreja dos irmãos ou de outra igreja, mas de muitas igrejas. O culto de oração sempre foi um culto em que as pessoas não têm tido um entendimento. Eu sempre estou falando lá para os nossos irmãos que o culto de oração, todos os cultos são importantes, mas o culto de oração deveria ser o mais frequentado. É o mais importante. É o mais importante. Alguns já tiveram a revelação disso, outros estão ainda em processo de ter essa revelação através do Espírito Santo de Deus. Mas eu estava na quinta-feira orando ali no canto, no meio do louvor ali, que eles estavam louvando, os nossos irmãos, e bateu uma tristeza no meu coração ali, e o Espírito Santo falou comigo, trouxe a direção, falando assim: olha, é como se ele estivesse dizendo assim: eu estou triste, eles não vieram me honrar. Eu sou o rei, eles dizem que eu sou o rei, mas não vem me homenagear, não vem me reverenciar, não vem me honrar. E ali veio aquela tristeza no meu coração. E eu acredito que Deus olha muitas vezes para nós assim, queridos, porque Ele é um rei. Todas as vezes que tivermos um culto, seja um culto como esse de aniversário, uma célula, ou um culto da semana, o rei vai estar lá. E Ele precisa que os seus súditos estejam lá para homenageá-lo, para honrá-lo, queridos. Amém? Vamos ter essa consciência. Amém, queridos? Todas as vezes que tiver algo a respeito de Jesus, vá lá homenagear o rei. Ele estará lá esperando. Amém? Glórias a Deus. Queridos, eu estava pedindo a palavra do Senhor para trazer para os irmãos. O Senhor nos trouxe algumas revelações, e quando a gente vai trazer uma palavra, irmãos, eu sempre falo, tenho falado para mim e para os meus pastores lá: você não pode queimar uma oportunidade que Deus te dá. Quando você for louvar, quando você for pregar, você não pode queimar essa oportunidade. Você precisa trazer o teu melhor, a tua excelência. É preciso conversar com o Espírito Santo de Deus, para que Ele dê o panorama, para que Ele dê as diretrizes para que o culto, para que as pessoas sejam verdadeiramente alimentadas e recebam da parte de Deus, aleluia, a unção no ambiente. Queridos, e falando desse tema aqui que os irmãos colocaram, né, submetendo-se aos processos do Senhor, de Deus. Eu não lembro se eu já preguei alguma coisa a respeito sobre processos. Já vi algumas pregações sobre processos, mas ainda não tinha pregado sobre processos. E é um tema muito importante, irmãos, importantíssimo, porque essa igreja aqui só foi instituída agora, só está sendo criada agora, levantada agora, por causa de processos. Pastor Evandro aqui, o apóstolo, né? Ele levantou alguns comentários a respeito de como que essa obra foi fundada aqui, começou aqui na cidade de Sumaré. E a gente vê tanta coisa que ele falou, os processos que ele falou, meio de dificuldade, mas ele está se submetendo, ele está aceitando os processos dados por Deus, para que essa obra possa chegar no objetivo proposto para com Deus. Então é importantíssimo, irmãos, estarmos nos submetendo ou aceitando os processos, os caminhos, os propósitos e os planos de Deus, para que algo na nossa vida, para que uma igreja como essa, para que uma família, para que uma profissão nossa possa ser bem sucedida. Quem queima processos
processos também nós podemos tomar como etapas. Quem queima etapas, quem queima processos, não conseguirá receber aquilo que realmente almeja na sua vida, não chegará nos seus objetivos. Nós vemos aqui dentro dessa carta de 1 Coríntios, 2 Coríntios, esse texto está inserido em 2 Coríntios. Nós vemos todo um processo, um trabalhar do grande apóstolo Paulo, de um homem que verdadeiramente passou por grandes processos e que se submeteu aos processos trazidos por Deus para com a sua vida. Por isso que ele é lembrado até hoje. Por isso que o seu legado ainda está vivo até hoje. Aleluia! Ele passou por processos, ele se submeteu aos processos de Deus. Ele deixa um legado poderoso para nós. A igreja hoje tem as suas direções simplesmente porque ele se submeteu aos processos de Deus e porque o Espírito Santo de Deus o encheu de sabedoria, de revelação da parte do Senhor, e ele valida, ele decreta as suas doutrinas para a igreja do Senhor nesse tempo. Nós só estamos aqui, nós só temos as direções a tomar em muitos assuntos hoje porque o apóstolo Paulo, ele aceitou os processos de Deus. Glória a Deus. Amém. Nós vemos que ele estava em todos os seus relatos, principalmente dentro dessas duas cartas aqui, ele passa por muitas dificuldades, muitas lutas, por muitas perseguições, por processos pequenos, médios, grandes. Mas a gente vê, irmãos, que ele eu vou trazer para os irmãos algo que muitas pessoas não gostam, que alguém chegue e fale na lata para ele. Muitas vezes quando nós chegamos para alguma pessoa e falamos assim: olha, você precisa se converter, ninguém gosta disso, ninguém gosta de ouvir uma palavra, né? Você precisa se converter. O que é isso? Mas se o apóstolo Paulo ele conseguiu tudo o que ele conseguiu aqui, queridos, foi porque verdadeiramente ele nasceu de novo. Em outras palavras, ele se converteu para valer. Se converteu para valer. Quem é um convertido? Quem é uma pessoa que nasceu da água, do batismo que nós fazemos aqui, e do Espírito, do batismo do Espírito Santo de Deus, ele consegue superar todas as dificuldades que temos e fundar uma igreja. Nós vamos falar aqui sobre igreja. E fundar uma igreja requer, queridos, muitos sacrifícios. Passará aquele que se levantar para fundar uma igreja, passará por muitos processos. E não será fácil. O pastor já relatou aqui alguns dos seus processos. As grandes igrejas hoje que estão aí passaram por processos dos seus fundadores. E às vezes nós precisamos honrar esses pioneiros, né? Que começaram aí do pequeno. O apóstolo falou algo aqui interessante, que tudo que hoje um dia é grande, um dia já foi pequeno, começou pequeno. A nossa igreja, quando começou lá no Jardim da Lourdes, ela acho que era menor que essa aqui. Menor que essa. E começou praticamente com a minha família, 18 pessoas. E nós enfrentamos muitas lutas ali. E passamos por muitos processos. Mas o Espírito Santo de Deus nos deu sabedoria, nos deu humildade, nos deu as suas revelações para nos submeter aos processos de Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Algumas pessoas, lamentavelmente, eu não gosto de falar isso, de atacar a igreja, os nossos irmãos, mas é por isso que a gente fala que existe
o convencido e o convertido. Existe o joio e o trigo, queridos. E existe também a religiosidade dentro da igreja hoje. E nesse tempo, vou trazer algumas experiências da nossa igreja. Nesse tempo que começamos ali, no Jardim da Lorca, algumas pessoas nos amaldiçoaram. Nós éramos uma igreja pequena e algumas conversas eram levantadas de que nós éramos um povinho, que não iríamos durar muito tempo, e uma pessoa cravou que nós não iríamos continuar, nós não iríamos passar de um ano. Mas nos submetendo aos processos do Senhor, aceitando os processos do Senhor, buscando aprender com o mais humilde, que é Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vamos aprender com Ele, queridos, o mais humilde. E o tempo foi passando, cravaram que dentro de um ano nós estaríamos no ostracismo, sumiríamos daquele bairro. Mas quando Deus, queridos, Ele decreta uma palavra, quando uma igreja ela não é levantada por rebelião, quando uma igreja não é levantada por vontade humana, por conveniências humanas, mas ela tem um decreto, uma palavra revelada, uma palavra rema de Deus, para abrir, para fazer, para começar, uma palavra de Deus, nada, queridos, pode deter o avanço e o crescimento da igreja de Cristo, da noiva de Cristo. Nada. E já temos 26 anos. Era um ano que nos deram. Vamos comemorar 26 anos agora, dia 26 desse mês. A igreja é convidada para estar lá. Vou levar uma caravana. Sabia que a apóstolo ia tirar uma dessa aí? Sabia. Mas esperamos a caravana. Glória a Deus. Ele não perde, né? Glória a Deus. E 26 anos, nós, com muita oração, com muita subidas dos montes, o Espírito Santo de Deus revelou que nós iríamos comprar um terreno ali no Salerno. E como Deus é fiel, a sua palavra não volta atrás, vazia, ela se cumpre. Nós compramos um terreno, construímos uma igreja no Salerno, e na rua 8 de Salerno. Nós já estávamos instalados lá há quase 15 anos. E a pessoa que um dia lançou essa palavra de maldição contra nós morava nessa rua também. E incrível que todas as vezes que eu chegava para abrir a igreja, estava lá na frente, ela passava e olhava lá. Passava e olhava. Eu ficava olhando assim, ela falou que era um ano só, né? Já estamos aqui há 15 anos. Todo dia ela tinha que passar na frente da igreja ali e glorificar, aleluia, aquele que quando dá uma palavra, querido, nada muda. Nada muda. Por que isso, irmãos? Se submetendo aos processos do Senhor. Submetendo aos processos do Senhor. O apóstolo Paulo viveu toda essa luta também de fundar igrejas. E teve muitos inimigos exteriores, inimigos interiores. O incrível hoje é que a maior parte do inimigo da igreja não está mais lá fora, está dentro da igreja. Está dentro da igreja. Por isso precisamos muito
da revelação do Espírito Santo de Deus para detectar essas coisas e a igreja poder avançar nelas. Por isso nós precisamos, irmãos, sermos cristãos. Eu estou saindo totalmente daqui, desse papel aqui. Por isso nós precisamos ser totalmente, irmãos, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Amém. Uma coisa que nós estamos fazendo na nossa igreja, que há algum tempo nós tínhamos esquecido, era falar do Espírito Santo de Deus. Falarmos pouco nele. Existe alguns livros que eu passei a ler, que um título que falava assim: o Deus esquecido. Espírito Santo, o Deus esquecido. O Deus que está no cantinho. Se fala muito no Abba, se fala muito no Pai, se fala muito no noivo, no Senhor Jesus Cristo, mas se fala pouco do Espírito Santo de Deus. Se honra pouco o Espírito Santo de Deus. E é Ele hoje. O trabalhar hoje na igreja é o Espírito Santo de Deus que faz. É Ele que me ajuda a pregar aqui agora para você. É Ele que ajuda a igreja a se difundir, vai ajudar a igreja a se difundir no Maria Antônia. E em outros países, como foi a palavra profética que o irmão recebeu, igreja mundial, internacional. Mas é só o Espírito Santo de Deus que pode fazer isso. Se nós estivermos obedecendo o caminho de Deus, os planos de Deus, os processos de Deus, que não são fáceis, não são, simples. Algumas pessoas, eu tenho observado há algum tempo, alguns líderes, quando vão começar a fundar uma igreja, eu acho estranho. Não sei se eu tenho pouca fé. Os caras já começam alugando um salão gigantesco, sem ter nenhuma alma. Meu Deus. Que coisa estranha. Não tem nenhuma alma, já alugou um salão gigante desse. O cara tem muita fé. Esse cara tem muita fé. Mas a gente tem que ver quais são as motivações. O Espírito Santo e Deus sabe qual é as suas motivações no seu coração. Para que fundar uma igreja? Por que está fundando mais uma igreja? Já não tem tantas igrejas, tantas denominações, para que mais uma? E a gente entende, irmãos, que é preciso começar pequeno, assim como vocês começaram. Eu entendo que uma igreja saudável é assim. Uma igreja que quer ter um futuro, que quer receber as promessas de Deus, quer colher as promessas de Deus, viver as promessas de Deus, ela precisa começar saudável. E quem traz essa saúde para a igreja? É a palavra, é o Espírito Santo revelando a palavra. Então nós precisamos mais do que urgente, queridos, entender que é a pessoa do Espírito Santo de Deus que muitas vezes nós temos abandonado e deixado do lado. Eu entendo que quando nós falamos de Jesus, de Deus, é maravilhoso, mas Ele foi colocado agora na igreja. O trabalhar agora é o trabalhar do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos ajuda. Romanos capítulo 8, 26 fala que Ele nos ajuda nas nossas limitações, nas nossas fraquezas. Como não falar com Ele? Como não pedir a ajuda dEle? Como não pedir a parceria do Espírito Santo de Deus para começar uma igreja como essa aqui? Como não? E nós vemos em Atos capítulo 19, queridos. Nós temos buscado levar a igreja a se apaixonar pelo Espírito Santo de Deus, a amar o Espírito Santo de Deus, a falar muito do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 19, o apóstolo Paulo chega em Éfeso e chega lá, ele encontra alguns discípulos. Não vou me demorar não, queridos. Ele encontra alguns discípulos ali em Atos e ele pergunta: em que batismo vocês foram batizados, meus amados irmãos?
E eles falam: nós somos batizados no batismo de João Batista. Aí ele concorda ali, né? Batismo de arrependimento. Mas ele pergunta, ele faz um questionamento para aqueles irmãos: mas quanto ao batismo no Espírito Santo, como o Espírito Santo, vocês ainda não foram batizados? Olha a resposta dos irmãos: nós nem sabemos que existe o Espírito Santo de Deus. Quem é o Espírito Santo de Deus? Em outras palavras, totalmente desatualizados no mundo espiritual de Deus, nas revelações espirituais de Deus, no mundo do Espírito, no mundo sobrenatural de Deus, totalmente desatualizados. Tudo hoje precisa ser atualizado, igreja. Existe a Bíblia atualizada, celular precisa ser atualizado, computador precisa ser atualizado, versões novas têm que surgir. E eles nem sabiam que era o Espírito Santo. Quem era o Espírito Santo de Deus? Quem é que pode te ajudar a se submeter, a aceitar os processos de Deus, a não ser o Espírito Santo de Deus? Falando no teu espírito, trazendo na nossa mente, na nossa alma, as revelações que Deus tem para nós. Se não for Ele, queridos, a igreja não dura muito tempo. Pode começar, no nosso bairro começou muitos movimentos ali, pastores que eram amigos meus, igrejas começaram, foram fundadas juntos com a nossa igreja, no mesmo tempo, no mesmo ano. Evaporaram, sumiram. Mas por que, pastor? Porque não se submeteram aos processos de Deus, do Senhor. Porque não deram liberdade para o Espírito Santo de Deus dirigir aquela igreja. Ou talvez nem receberam uma palavra rema, uma palavra específica de Deus. Olha, pode abrir, que eu estou nesse negócio. Papai, meu pai, que foi o fundador da igreja, ele se converteu no Nordeste. Eu sou do Piauí, nasci lá, mas fui criado aqui. Nós viemos, quando eu vim para cá eu tinha 7 anos. Também de fora isso aqui. 7 anos, eu vim para cá. Meu pai se converteu numa igreja tradicional lá em Teresina. Depois de uma vida de muito vício, de muita opróbrio do diabo, vergonha do diabo ali, ele se converteu com um folhetinho que o irmão passou na frente da nossa casa e deixou ali. E naquele dia, meu pai, já cansado daquela vida de escravidão, ele fala que ele falou: hoje Deus vai mudar a minha vida. Aleluia! E ele foi na igreja, era atrás da nossa casa, sem muita direção. Ele se ajoelhou nos pés do pastor ali, fez a oração ali, recebeu o Senhor Jesus. Dali em diante, meu pai começa a ser um evangelista, sem muito estudo, mas eu creio que ele foi muito bem discipulado por 2 missionários americanos. Que eu lembro quando eu era pequeno, tinha uns 6 anos. Esses 2 missionários, quando ele aceitou Jesus dali, eles vinham toda quarta-feira à noite, de longe, com fusquinha vermelho, eu lembro, 1977. Uma nossa casa simples, sem porta, sem janela, não tinha também naquele tempo, com lamparinas. E o casal já estava de idade, já, eu lembro deles. E ele sentava ali com meu pai e minha mãe, ele abria a Bíblia e começava a ensinar o meu pai. Meu pai não sabia ler, meu pai aprendeu a ler na Bíblia. Aprendeu a ler na Bíblia. Eu ficava sentado olhando aqueles 2 senhores bem de idade, olhando. E hoje eu vi, hoje essa igreja, a nossa família, é fruto de um discipulado bem feito por esses missionários, que hoje já não estão conosco mais. Pastor Stanley, lembro dele, o nome dele até hoje, Stanley, pastor Stanley Morrison, e a dona Helena, uma mulher, uma senhorinha, mas muito amorosa.
Eles discipularam muito bem meu pai. E ele veio para São Paulo. E aqui ele continua seu trabalho de evangelismo. E ele fundou algumas igrejas. Ele fundou uma congregação. Estou estourando ali. Ele fundou uma congregação dentro da favela do Heliópolis. Quem conhece aqui? A comunidade agora, né? A comunidade do Heliópolis em São Paulo. Gigantesca. Ele levava a gente de ônibus para esse lugar. Alguns dos nossos irmãos eram pequenos. E lá ele montou um barraquinho e ele começou a fazer cultos ali. Porque meu pai se submetia aos processos de Deus. Se submeteu aos processos de Deus. E fundou aquela igreja. Muitas crianças iam ali. E algumas pessoas, como o apóstolo Paulo também, que sofreu bastante, algumas pessoas não o apoiaram nesse trabalho. E quando ele veio para Sumaré, ele precisou entregar essa igreja para uma outra denominação que não era dele. Lamentável. E ele entregou essa igrejinha para outra denominação e veio para o interior aqui. E aqui, irmãos, também o Espírito Santo trouxe a revelação de abrir o Ministério Oásis de Deus. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que respeita a Deus. E um dia, ele estava numa igreja no Dalorto, na casa da bênção. Nós iríamos ficar na casa da bênção. Nós não tínhamos igreja aqui para congregar. A nossa linha era Batista Renovada. Primeiro Batista Tradicional por causa dele, depois Batista Renovada. Nós chegamos em Sumaré aqui em 88, 89, não tinha essas igrejas. Tinha Assembleia, tinha Casa da Bênção, Deus é Amor. A gente visitava algumas igrejas, mas a gente queria a Batista Renovada. E ele já pretendia ir para a Casa da Bênção, porque não encontrava. E um dia ele falou para nós íamos numa igreja aqui em Sumaré, no centro, e era bem dificultoso para a gente voltar. E ele falou para nós assim: filhos, vamos orar a Deus, vamos ver o que Deus tem para nós a respeito de fundarmos uma igreja, uma denominação. Vamos orar, vamos entrar pelos processos de Deus, vamos nos submeter aos processos de Deus. Que para se abrir algo, você precisa perguntar para Deus se Ele realmente está aprovando. Existem pessoas por aí fazendo coisas, irmãos, que Deus nunca mandou ele fazer, abrindo igrejas que Deus nunca mandou ele abrir, totalmente pulando etapas, pulando os processos de Deus, e tem se dado mal. E ele ora ali, e a gente começa a orar. E ele um dia estava na frente, ele estava na igreja da Casa da Bênção, em pé na porta. Meu pai sempre foi diácono, e já com o propósito de ficar ali. E o pastor veio de Americana pregar naquele dia. E o pastor pregando, de repente o pastor para e aponta o dedo para ele: aquilo que você está orando, pode fazer. Eu estou nesse negócio. Aleluia. Quando se recebe uma palavra rema, irmãos, pode ir, queridos. Aleluia. Pode ir. E foi a palavra, irmãos, o start que Deus deu para nós. Mas para todo esse processo que nós chegamos também, já há 26 anos, nós tivemos muitas lutas como o apóstolo Paulo teve. Irmãos falsos, pessoas aproveitadoras querendo entrar no ministério, mas buscamos nos submeter aos processos de Deus, nos humilhamos debaixo dos processos de Deus, e a igreja está viva, aí já vai comemorar 26 anos, irmãos. Isso é para a glória do pastor Gilberto, para a glória dos líderes ali, do meu pai. Isso é para a glória de Deus, para a glória da palavra. É por causa dos processos que foram respeitados. Os processos de Deus foram respeitados. Se vocês respeitarem os processos de Deus, se vocês aceitarem os processos de Deus, nesse lugar aqui,
Não será muito tempo. Essa igreja será difundida em Maria Antônia, em Sumaré, queridos. Glória a Deus. Que assim seja. Se respeitarem principalmente o processo de honrar o Espírito Santo de Deus, de se render ao Espírito Santo de Deus, de deixar o Espírito Santo de Deus governar este lugar, a vida de vocês. Vocês também serão celeiros para as outras igrejas também. Vocês ajudarão outras igrejas também. Glória a Deus. Então, queridos, em nome de Jesus, eu gostaria de deixar essa palavra para você nessa noite. É uma palavra simples. Você acredita que Deus ele trabalha na simplicidade? Amém. Verdade. Paulo fala aqui, olha, a leve tribulação. É uma leve tribulação. Em relação àquilo que nós vamos receber, irmãos, o que nós passamos é uma coisa leve. As tribulações que nós passamos é leve. Olhe para as promessas de Deus. Nunca olhe para os desafios, para as lutas, para se dizer, olhe para as promessas de Deus. Olhe para as promessas de Deus. Para que, assim como o apóstolo Paulo, e assim como Jesus, o apóstolo Paulo, fundador de igreja, grande fundador de igreja, vocês fundaram essa igreja, debaixo dos processos de Deus. Jesus também fundou uma igreja, a maior igreja, a noiva, a sua noiva. Vocês fundam essa igreja também. Só poderá dizer como o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 4: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Quem se submeter, quem aceitar passar processos de Deus, só poderá dizer como Jesus Cristo disse quando ele veio fundar a sua igreja aqui. Quando ele está na cruz do Calvário ali, ele fala aquela palavra: está consumado. Só quem passa pelos processos de Deus. O apóstolo Paulo e Jesus, Filipenses 2, Jesus não queria ser como Deus, mas se submeteu às vontades de Deus, fez como Deus queria, se humilhou ali, submetendo os processos de Deus. Olha o que ele ganha hoje. O nome de Jesus está acima de todo nome. Aleluia. Um dia todos que zombam de Jesus irão glorificar o Senhor. Toda língua irá confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim será vocês também, queridos, fundadores dessa igreja aqui. Fundadores dessa igreja. Em nome de Jesus. Amém? Então não desanime. Continue andando nos processos do Senhor. Ah, é doído, é difícil. Algumas pessoas falaram que eu nunca seria um pastor. Você nunca será um pastor. Você é tímido, você é isso aqui, é aquele lado. Você não pode. Mas a palavra de Deus veio sobre mim. Aleluia. Quando a palavra de Deus vem sobre alguém, toda palavra contrária cai por terra. Eu te vejo um pastor, e falei, eu nem sei falar, nem sei pregar. Ímpios falavam isso. Eu te vejo um pastor, meu Deus, todo mundo falando que é para mim ser pastor, eu não sei nem pregar, não sei falar, eu sou tímido. Mas a palavra veio, queridos. E eu acredito que essa igreja foi levantada debaixo de uma palavra real. Aleluia. Então, prosperarão nesse lugar, querido. Eu profetizo que os irmãos prosperarão nesse lugar. Prosperarão nesse lugar, irmãos. E um tempo olharão para trás e verão. Como um dia eu olho para trás e eu vejo o nosso salão um pouco menor que esse aqui. Aí a gente vê que vale a pena andar dentro dos processos de Deus. São os melhores. Não queime etapas, não queime os processos de Deus. Se Deus está no negócio, vai funcionar, vai dar certo, acontecerá.
para qualquer área, para a igreja, para a família, Glória a Deus. para a educação dos filhos, para tudo. Andemos nos processos de Deus. Andemos nos processos de Deus. Amém? Tinha outras coisas para falar, mas eu acredito que o Espírito Santo já manda parar. Amém? Então fique com essa palavra nessa noite. Estamos juntos. Amém? E o que o irmão precisar, nós estaremos também ajudando. Convido com a caravana. Iremos com a caravana. Os irmãos irão com a caravana para lá. Em nome de Jesus, estaremos uma grande comunhão. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.